Pai, nada vai roubar a tua glória, Senhor, pois tu és todo poderoso, maravilhoso, Senhor. Pai, nós nos rendemos a ti, Senhor, nessa noite. Glorificamos, adoramos, bendizemos o teu nome, Pai. Sim, Pai, o Senhor que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, em nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, Senhor. É em teu nome que nós estamos aqui, Senhor, para reverenciar a ti, Pai. Reverenciar a ti, Senhor. Reverenciar a ti, Senhor. Entregar a ti todo o nosso louvor. Entregar a ti toda a nossa adoração. Entregar a ti, Senhor, o nosso melhor. Pai, nada vai roubar a tua glória. Esse lugar é teu. Esse lugar é teu. Nós somos teus, Pai. Ei, essa igreja é sua. O Senhor é o sumo pastor. O Senhor é o sumo pastor. Sim, Pai, o Senhor é aquele que cuida das ovelhas. O Senhor é aquele que sabe aonde cada um está e cada um precisa, Senhor. Sim, Pai, tu és o Todo-Poderoso e nós reverenciamos a ti. Reverenciamos a ti, Pai. Nós somos totalmente frágeis, Senhor, mas quando estamos contigo, quando estamos na tua presença, nós nos fortalecemos, nós nos erguemos. Sim, Senhor, porque o Senhor é aquele, Pai, é aquele que tem cuidado de nós, é aquele que tem nos protegido, é aquele que tem estado conosco. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Senhor, e queremos te amar cada vez mais, com toda a intensidade do nosso coração. Sim, Senhor, nós reverenciamos a ti, Pai, reverenciamos a ti, Senhor. Só o Senhor é poderoso, só o Senhor é maravilhoso. Que nada venha roubar a tua glória, Pai. Que nada venha roubar a tua glória, Senhor. Estamos, Pai, debaixo da tua potente mão. Nós nos humilhamos, Pai, debaixo da tua potente mão, Pai, porque o Senhor é o Senhor desse lugar. Porque o Senhor é o Senhor desse lugar. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Sim, Pai, nós estamos aqui, Pai. Pai, é para reverenciar a ti. É para entregar o nosso culto racional a ti, Senhor. É para dizer a ti, Senhor, o quanto nós te amamos, o quanto nós somos dependentes de ti, o quanto nós precisamos de ti, Pai. Pai, é para te agradecer, Senhor, e dizer, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado do laço do passarinheiro. O Senhor tem nos livrado, Senhor, das maldições eternas, Pai, e tem nos colocado em um bom lugar. Sim, Pai, é para dizer, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Não foi nós que te escolhemos, Senhor, mas o Senhor escolheu a cada um de nós. O Senhor escolheu a cada um de nós, Pai, e nós te louvamos por isso. Sim, Pai, nós te louvamos por isso. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos. O nome que é sobre todo nome. O nome aonde todo joelho se dobrará. Sim, Pai. É o nome do Senhor que é todo poderoso. É o teu nome, Senhor. Chore manda e andará, se redecando, ore mandará, sereres. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos e nós reverenciamos a ti. Pai, eu oro a ti nessa noite, Senhor. Eu clamo a ti, Senhor, por mentes cativas a tua palavra. Eu clamo a ti, Senhor, por corações sedentos a ouvir a tua palavra. Pai, a tua palavra diz que ela é como uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela adentra em nós, Senhor. E eu oro, Senhor, que a tua palavra venha, Senhor, adentrar em cada um de nós. Ei, Pai, eu oro por corações encharcados, Senhor, para receberem, Senhor, a boa semente do teu evangelho. Eu oro, Senhor, por expressão vocal. Eu oro, Paizinho querido e todo poderoso,
para que o Senhor venha trabalhar em cada coração, em cada vida, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que nós não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes dela, Pai. Sim, Senhor. Eu oro, Pai, para que cada um, Pai, venha conhecer nessa noite qual é a sua identidade, o que eles são perante a Ti, Senhor, o que eles podem e o que eles têm, Senhor. Eu oro, Senhor, por conhecimento chegando, por libertação chegando. Eu oro, Senhor, pelo Teu Espírito Santo abundando a vida de cada um, Pai. Eu oro, Senhor, pela Tua unção que quebra todo o jugo, Senhor. Eu oro, Paizinho querido e todo-poderoso, pelo trabalhar do Teu Espírito. Nós somos somente vasos frágeis de barro, Senhor, mas a Tua palavra diz que o Senhor veio habitar em nós. E é a Tua palavra que faz a diferença, quando ela é pregada e quando tem Jesus no centro, e nós reverenciamos a Jesus. É ela que faz a diferença. Ah, nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui. Eu oro, Senhor, por olhos espirituais abertos. Eu oro, Senhor, por ouvidos espirituais abertos. Eu oro, Senhor, pela sensibilidade no Espírito, Pai. Eu oro, Paizinho querido e todo-poderoso, para que eles conheçam, entendam e compreendam, Pai, quem eles são e quem habita neles, Pai. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o que habita neles. Eu oro, Senhor, para entendimento, conhecimento, sabedoria chegando. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Graça e paz, queridos. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Aleluia, glória a Deus. Como Deus é bom, né? Deus é bom em todo tempo, em todo instante, em todo momento. Aleluia. Todos aqui? Amém? Alguns estão. Todos aqui? Amém. Nessa noite, querido, quero pregar algo sobre a sua vida, para a sua vida, na verdade, que é vestidos de justiça. Para que você saiba o que você é em Cristo. A palavra do Senhor lá em Oséias vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes nós perecemos porque nos falta conhecimento e não sabemos quem nós somos de fato. Mas a palavra é o nosso manual e ela nos mostra quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Ela vem falar quem nós somos de fato. A palavra também vai dizer lá em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é essa verdade, querido, que está aqui. Que quando nós nos aprofundamos, quando nós nos debruçamos e quando nós começamos a entender e compreender, nós de fato vamos saber quem nós somos. E a palavra diz que nós somos justiça de Deus. E para que eu possa falar um pouquinho de justiça de Deus, eu preciso criar aqui um pano de fundo, para você entender que desde o primeiro momento, Deus quis que nós fôssemos justiça. Quando nós vamos olhar para a nossa criação, querido, nós vamos ver que Deus nos criou perfeito. Ele criou um jardim, onde Ele colocou lá Adão e Eva, e Ele colocou para que eles pudessem nutrir aquela terra, e não trabalhar na terra, mas fazer com que a terra desse para eles tudo o que eles precisassem. Ele colocou ali Adão e Eva, e Ele mostrou para nós que era aquilo que Ele queria. Porque quando Ele colocou Adão e Eva, o que Ele fazia no final da tarde era ter com eles em todo tempo, em todo momento, era poder se aproximar do homem.
é poder estar perto do homem. E esse foi sempre o desejo de Deus. Foi o que sempre Deus desejou. Deus nunca desejou se afastar da sua criação. Deus nunca desejou se afastar de nós, a coroa da sua criação, não. Deus sempre desejou o melhor para nós. Ele sempre desejou que nós tivéssemos tudo de melhor. A palavra vai dizer que Adão e Eva viviam num jardim, onde era cercado por 4 rios. E ali eles tinham tudo. Os maiores tesouros da terra, eles tinham ali. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles pecaram. E eu quero ler lá com você. Para nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Então abra lá comigo Gênesis 3. Vamos ler do 6 ao 10. Quando nós lemos Gênesis, querido, quando nós lemos a criação, nós estamos lendo aquilo que realmente Deus desejou para nós. Ele nunca desejou o nosso mal. Ele nunca desejou que nós passássemos trabalho, não. Ele sempre desejou que nós fôssemos abundantes em tudo. Tanto que a palavra do Senhor vem dizer que Ele vem nos trazer vida e vida com abundância. Amém? Em Gênesis 3, do 6 ao 10 diz assim: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou do fruto e comeu. Alguns dizem aqui que o fruto era o coco, né? Que ela tomou e comeu. Amém? Não, irmãos, fica tranquilo. É só para você poder dar uma risada. Ninguém riu, cara, da minha piada. Depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras, para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim, e se esconderam dele, entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim, e me escondi e tive medo, pois eu estava nu. Sabe, querido, aqui Adão e Eva viviam espiritualmente próximos de Deus. A palavra diz que quando eles comeram do fruto, eles morreram. Mas a gente vê que eles não morreram porque eles continuaram no jardim, mas o que morreu Adão e Eva espiritual. Havia uma grande luz que em volta deles que estava com ele, que era a presença do Espírito Santo. Mas quando ele abriu os seus olhos, quando eles viram que ambos estavam nus, eles então morreram espiritualmente. E aí então a palavra vai dizer que eles se esconderam com medo, pois eles perderam a comunhão com Deus e a consciência de justiça. A consciência de quem que eles eram. E o que é justiça, querido? É uma posição espiritual. É uma posição espiritual recebida pela fé. Justiça é você estar diante de Deus, sem inferioridade nenhuma, sem medo algum, sabendo que Ele é seu Pai, sabendo que Ele é o seu Criador. Então quando Adão peca, quando Eva peca, eles perdem esse senso de justiça. E ali então eles morrem. Então o que vai dizer? Que lá na criação, através da queda do homem, nós perdemos a justiça, a consciência de justiça. A consciência de justiça. E vamos lá para Romanos 5,12. Romanos, Novo Testamento. Olha o que a palavra diz aqui. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte.
que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Sabe, queridos, quando Deus cria o jardim, Ele dá para o homem. E ali, a palavra do Senhor vai dizer que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem, amém? Salmo vai dizer isso. O homem era para cuidar e cultivar a terra, era para tirar o melhor da terra. Mas quando o homem peca, ele passa para Satanás esse poder. O homem tinha a terra como algo que Deus tinha dado, e ele governava sobre a terra. Quando Deus criou Adão, ele diz: você vai governar sobre esse lugar, você vai governar sobre a terra. Mas quando ele peca, querido, ele está tirando esse governo e entregando nas mãos de Satanás. Então a palavra diz que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo através de Satanás, e com ele também entrou a morte, porque então Adão reconheceu que não tinha mais uma vida eterna com Deus, agora a morte reina sobre o mundo, e ele perdeu a consciência de justiça. E a palavra lá em Isaías 59:2 ainda vai dizer que os nossos pecados é que nos separam de Deus. O nosso pecado é aquilo que nos separa de Deus. E quando nós pecamos, nós então perdemos a natureza justa e rompemos um relacionamento com Deus. Quando Adão peca, ele perde a natureza de justiça, de justo que ele era, e rompe o relacionamento com Deus. Agora Deus não podia mais se achegar próximo ao homem. Por quê? Porque agora havia o pecado. Havia o pecado. O homem então foi considerado pecador diante de Deus e se separou da humanidade, da criação de Deus. Então a humanidade começa a crescer espiritualmente separada, distante do seu Criador, culpada e sem ousadia alguma. Começa a crescer separada, não mais reconhecendo o seu Criador, não mais estando na presença daquele que lhe criou, mas agora estando separado. Mas Deus, querido, Ele sempre planejou o retorno, Ele sempre planejou a volta, sempre planejou que o homem voltasse novamente para Deus. E olha o que Ele diz lá em Gênesis, volta lá em Gênesis, no início, Gênesis 3. Deus, Ele sempre planejou, sempre o plano dele foi perfeito. Para quê? Para que o homem voltasse para Ele, querido. E em Gênesis 3,15 vai dizer assim: aqui é Deus falando para a serpente que representa Satanás, amém? Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência, e o descendente dela lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência, e o descendente dela. O que Deus já estava falando aqui? O descendente dela, aquele que viria, pisará, esmagará a sua cabeça. Estava dizendo para Satanás que viria alguém que esmagaria a cabeça de Satanás. Alguém que nos traria novamente a justiça. Alguém que seria melhor que Adão, um segundo Adão que não pecaria, mas que daria novamente o acesso a Deus. Que faria novamente que aquela ponte que foi quebrada se chegasse novamente a humanidade e Deus juntos. E foi para isso que Deus planejou a vinda de Cristo, querido. Quando nós vamos ler o Antigo Testamento, nós temos que ler com o óculos do Novo, vendo Jesus no centro em todo instante, em todo momento, e o trabalhar de Deus para que Jesus viesse e entregasse novamente o governo que era nosso. Amém? O governo havia sido perdido, a justiça havia sido tirado, agora o homem não tinha mais como estar perante a Deus, justo, não, agora ele precisava que
um homem sem pecado algum viesse para que nós pudéssemos novamente ter relacionamento com o Pai. E abra comigo Jeremias. Jeremias 23. Precisava alguém, querido, que fosse a nossa justiça. Sabe por quê? Porque pelas nossas forças nós não conseguiríamos. A lei, quando veio, querido, o homem nenhum conseguiu ficar dentro da lei em todo instante, em todo momento. Alguns sempre caía, alguns sempre perecia. Por quê? Porque a lei mostrava que precisava de alguém que fosse muito mais poderoso que nós, que pudesse pagar o preço, que foi Jesus. Ele conseguiu guardar toda a lei. E lá em Jeremias 23:6 vai dizer assim: e este será o seu nome, o Senhor é a nossa justiça. E nesse dia Judá será salvo, e Israel viverá com segurança. E esse será o seu nome, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Desde o Éden, querido, Deus planejava revestir novamente o homem. Desde o Éden, Ele mata o cordeiro, para quê? Para revestir o homem. Quando se lembra que nós lemos lá em Gênesis 3, do 6 ao 10, onde o homem teceu folhas de figueiras para poder esconder a sua parte nua. Mas quando Deus chega, Ele mata o cordeiro para que o homem se vista da forma correta. Ali Ele já estava demonstrando que o cordeiro morreria, para quê? Para que agora o homem pudesse estar revestido da justiça novamente. E Jesus na cruz do Calvário, Ele faz isso, querido, o cordeiro morto. Para quê? Para que nós fôssemos justificados novamente. Para que nós fôssemos justiça de Deus novamente. E Ele não ia apenas perdoar, Ele queria nos recolocar no lugar de filho novamente. Por que eu tenho que saber que eu sou justiça de Deus, pastor? Porque você tem que saber o seu lugar de filho. Você tem que saber a sua identidade. Você tem que saber aquilo que você é em Cristo. Aquilo que você tem em Cristo. Sabe que ele tem uma história, você já deve ter ouvido, que tinha uma senhora que trabalhou por muito tempo por uma família muito rica. E essa senhora, ela cuidou da dona da casa por muito tempo. E a dona da casa, ela estava muito doente e iria morrer, não tinha para ninguém deixar os bens. E só existia a mulher que cuidava dela. Então ela pega tudo que ela tinha, coloca num testamento e entrega para essa mulher. A mulher morre, sai da casa e vai para sua casa com aquilo que ela havia recebido durante todo o tempo que ela trabalhou. Mas se passa muito tempo e um dia ela está muito mal. E aí então ela chama o pastor para orar com ela, para que Deus pudesse estar com ela. Quando o pastor chegou na casa, foi lá e começou a orar com ela. Ela vivia uma vida muito miserável. Vivia numa casa que não era decente. Vivia num lugar que não era para filho. Mas quando o pastor chega e ele olha um quadro, um testamento. E ele lê aquele testamento e ele pergunta para a mulher: você sabe o que está escrito aqui? E ela diz: não sei, eu não sei ler. Eu não sei ler o que está escrito aqui. Mas aqui que está escrito é que você, há muito tempo atrás, ganhou uma mansão, ganhou dinheiro, ganhou muitas coisas. E você não foi lá requerer o que era seu. E ela contou a história: não, isso eu ganhei da minha senhora. Quando ela morreu, ela me deu esse testamento para mim. Então eu guardei ele num quadro, porque eu amava muito ela, e eu achei que era um presente que ela tinha me dado. Mas por falta de conhecimento, a mulher não sabia o que ela tinha. E o que ela poderia ter resgatado se ela de fato pudesse ler ou entender o que estava escrito lá. Ela era muito rica e ela não sabia. Ela tinha muito dinheiro e ela não sabia. Ela poderia estar vivendo numa mansão,
com empregados, mas ela não sabia. Por quê? Porque lhe faltava conhecimento. E da mesma forma, querido, é quando nós não sabemos quem nós somos em Deus. Porque quando nós não entendemos que somos justiça de Deus, é a mesma coisa de não saber aquilo que nós temos perante a Deus, perante ao Pai. Pois há um testamento que Ele nos deixou, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, aonde Ele diz o que nós temos, o que podemos, e aquilo que nós somos nele. Mas por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, nós não nos apegamos a tudo aquilo que Deus tem deixado para nós. E nessa noite o que eu quero falar para vocês, querido, é que você é justiça de Deus. Você foi justo e justificado por Ele. Não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E muitas vezes nós passamos lutas, passamos dificuldades, não sabendo quem somos. Mas Deus deixou tudo para nós, querido. As bênçãos do Senhor já foi deixada na cruz do Calvário, através do seu sangue. E muitas vezes nós não nos apropriamos disso, porque achamos que somos imerecedores. Mas Deus nessa noite, querido, quer que você saia daqui sabendo quem você é. Há um testamento para você. Há algo poderoso da parte de Deus para você, dizendo: ei, você é o meu filho amado, a quem me compraz. Amém. E você vai sair daqui entendendo quem você é. Abra comigo Zacarias. Existe. Você vai lá, se você está em Mateus, volta um, vai estar Malaquias, depois volta mais um, vai estar Zacarias. O que está acontecendo aqui em Zacarias 3, querido? A palavra diz que existe um profeta chamado Josué. E esse profeta está de pé diante do anjo do Senhor. Mas ele está ali de pé diante do anjo do Senhor e existe um acusador acusando ele, culpando ele. Era o próprio Satanás que estava ali acusando ele daquilo que ele fez, daquilo que ele era, daquilo que ele não podia. E eu quero ler com você. Zacarias 3 diz assim: então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé, diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito as suas acusações. Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. E Josué continuava de pé diante do anjo, e as suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja, removi os seus pecados, e agora lhe dou roupas de festa. Agora lhes dou roupa de festa. E eu disse: também precisamos colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram de roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. O que está se referindo aqui, querido? Está referindo à justiça de Deus. O homem chegando perante a Deus, todo sujo, todo enlamaçado, cheio de pecado, cheio de condenação. E o acusador, que é Satanás, acusando ele. Mas o Senhor está dizendo assim: ei, olha o que o Senhor disse: eu, Senhor, rejeito as suas acusações. Estava dizendo para Satanás: ei, Satanás, eu rejeito tudo as suas acusações. Para mim elas não valem mais de nada. Para mim elas não valem nada. Então o Senhor pega e dá roupas novas para ele. Reveste ele de justiça e dizendo: não foi por aquilo que ele fez, mas foi por aquilo que eu fiz por ele. Então eu coloco ele novamente perante a minha presença. O Senhor troca com ele, querido, dizendo: agora você está revestido
revestido, eu removi todos os seus pecados e te dou uma roupa branca, uma roupa nova. Ei, querido, foi isso que o Senhor fez para nós e por nós. Nós estávamos enlamaçados num charco de lodo, mas o Senhor Jesus, Ele veio e pagou o preço, agora nos revestindo de justiça e nos dando uma roupa nova, não por aquilo que nós fizemos. Josué aqui não fez nada, ele simplesmente estava perante ao Senhor, e o Senhor dizendo: não aceito mais as tuas acusações, eu troco com você, eu troco com você. Sabe, querido, foi isso que Deus fez. Ele nos revestiu com roupas limpas e fomos justificados de honra. Sabe que Josué aqui representa todo cristão justificado debaixo de acusação. Havia uma acusação sobre a sua vida. Havia algo que Satanás te acusava, o acusador. Mas Deus disse: não, agora eu troco as vestes dele. Foi o que Cristo fez na cruz. Ele trocou. O maldito foi preso no madeiro. Por quê? Para nos dar justiça novamente com o Pai. Sabe o que ele fez, querido? Vem cá, Ariel. Eu vou representar para você. Vem cá, Michael. Michael é o acusador. Você vai fazer o papel de Satanás. E o Ariel é o cristão, é aquele que está perante a Deus. E o acusador é aquele que estava acusando, fica acusando ele aí, né? Fica acusando ele, dizendo que ele está com vestes sujas, né? E o anjo do Senhor estava ali, Jesus estava ali. E o preço que o Ariel estava pagando era muito alto, e ele não ia conseguir pagar, ele ia morrer, porque o acusador estava acusando ele. Mas o que Jesus fez? Ele pegou, tirou o Ariel do local e se colocou no lugar do Ariel, dizendo: agora quem é o acusado sou eu, porque eu pago o preço daquilo que ele estava devendo. E ele pagou o preço com o sangue, e agora o acusador não pode mais acusar ele. Por quê? Porque o preço foi pago e o Ariel está salvo, porque Jesus se colocou no lugar daquele que precisava. Amém? Obrigado, queridos. É Jesus se colocando no teu lugar, querido, pagando o preço daquilo que você estava devendo. Jesus te fazendo justiça e pagando o preço. Ele pagou um preço alto por você, querido. Mas Ele te honrou perante o acusador. Sobre você é uma veste nova. Sobre você é uma veste limpa. Você foi revestido da glória e da presença do Senhor. Agora o acusador não pode mais te acusar. Por quê? Porque ele olha o sangue de Cristo sobre a tua vida, aonde o sangue aniquilou todo o pecado, e agora nós temos novamente a justiça de Deus, que tinha sido se perdido lá na criação. Deus nos entregando novamente, nós, a justiça de Deus, estando perante a Cristo, sem inferioridade nenhuma, mas sabendo quem nós somos. Sabe, querido, enquanto você não souber quem você é, você vai viver triste, você vai viver incapaz, você vai viver, muitas vezes, não tomando posse daquilo que você tem e daquilo que você pode. Por quê? Porque qualquer mentira de Satanás vai te tirar da presença de Deus. Mas Deus está dizendo: ei, eu já paguei o preço. Eu já paguei o preço por você. Eu já morri na cruz por você. Jesus não vai morrer novamente, querido. Ele já pagou o preço. Só nós precisamos entender e compreender aquilo que já é nosso. Aquilo que já é nosso de fato. Ele te honrou, querido. Abra comigo lá 2 Coríntios 5, 21. Esse texto é o texto base para quem é a justiça. 2 Coríntios 5, 21. Olha o que está escrito ali. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado.
Olha só o que está escrito: porque Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta, se ofereceu pelo nosso pecado, se colocou na cruz pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Por meio de quem, querido? Por meio de você? Por meio de Cristo. Sabe, nós como seres humanos, como homem, como mulher, poderíamos querer pagar qualquer preço, mas nada ia se achegar àquilo que Ele já fez, querido. Nós não somos capazes de pagar o preço que Ele pagou, para quê? Para que nós estivéssemos na presença do Pai, para que nós estivéssemos na presença de Deus. Não. Ele pagou o preço. E quando eu reconheço isso, eu reconheço pela fé, dizendo sim, eu creio que Jesus veio novamente me trazer a minha natureza verdadeira, agora eu sou justiça de Deus, e posso novamente estar perante ao Pai, sem condenação nenhuma, sem inferioridade alguma, mas diante dEle. Abra comigo ali, volta um pouquinho ali em Romanos 3. Vamos ler o 22 até o 24. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo quem você é, que você é justiça de Deus. Amém? Amém. Aleluia. 3:22 que diz assim: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Ah, pastor, mas o senhor é pastor, o senhor crê mais que eu. Não. Se você crê, você foi declarado justo diante de Deus. Amém? Se você crê, você foi declarado justo diante de Deus, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Porque Ele, Jesus Cristo, querido, Ele, Jesus Cristo, a sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Não foi pela sua força, não foi pelo aquilo que você faz, mas foi por aquilo que Ele fez. Foi por aquilo que Ele fez por você. Você foi declarado justo. Você é justo. Abra Romanos 5,17. Vai um pouquinho aí mais para frente. Vai dizer assim: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que recebem reinarão em vida. Ele está dizendo que reinarão em morte? Eles reinarão em vida. E onde é que é reinar em vida, querido? Aonde você tem vida? Aonde você está vivendo? Ah não, todas essas promessas são quando eu morrer e ir para o céu. Não, aqui ele está dizendo que você reinará em vida. Amém? Em vida. Vocês reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O melhor Adão veio, querido, e nos entregou novamente aquilo que havia se perdido, aquilo que Adão tinha entregado lá na criação, o governo, a justiça, ele tinha entregado, mas agora, por Jesus Cristo, um Adão muito melhor, agora ele veio nos dar vida novamente, o governo novamente, e nos fazer justiça de Deus. Amém? Para quê? Para que nós venhamos reinar em vida. Para que nós pudéssemos reinar em vida. Ei, você é justiça de Deus, para quê? Para você reinar em vida. Nós não somos justos porque nos comportamos bem, querido. Nós não somos justos porque nós somos bonitinhos. Nós não somos justos porque nós fazemos boas ações. Nós somos justos por aquilo que Ele fez por nós. Porque senão nós íamos nos gloriar pelas nossas obras, dizendo, não, eu sou bom, eu sou melhor. Não, mas Jesus está dizendo, não, você é justo por aquilo que eu fiz por você. Eu te justifiquei.
Eu te fiz justiça de Deus. E quando eu reconheço isso, querido, mais eu me aproximo de Deus, sabendo que eu não poderia pagar o preço, mas Ele pagou o preço por mim, e agora eu adoro, eu louvo a Ele, e não peco mais. Por quê? Porque eu sei que o preço foi alto, o preço foi caro, e Ele se entregou por mim. Amém? Ele se entregou por você, querido, Ele se entregou por cada um de nós. Para quê? Para nos justificar novamente, para nos trazer o acesso novamente do nosso Criador, do nosso Redentor. Ei, agora você não precisa mais pedir licença, você só precisa dizer: Pai, estou aqui. E Ele te recebe, porque Ele vê em você coberto do sangue de Cristo. Ele vê em você uma marca, a presença do Espírito. Ele vê em você a coroa da sua criação e está dizendo: ei, venha meu filho, porque eu quero te receber. Ah, pai, mas eu estou tudo sujo, eu estou lamaçado. Mas não interessa, querido, Ele te colocou uma roupa nova. É assim quando nós lemos a história do filho pródigo. Ele está ali todo sujo, todo lamaçado. Ele está ali sujo da viagem de retorno para sua casa, porque ele lembrou do pai. E o que o pai faz, querido? O pai justifica ele novamente, dizendo: vem cá, dá um banho nele, tira tudo aquilo que está sujo, ele não está com cheiro muito bom, passa um perfume nele, dá um banho nele, vamos fazer uma festa para ele, coloca roupas novas nele, e Deus, Ele olha as roupas novas que tem no filho, dizendo: ei, agora este é o meu filho, a quem eu morri por ele, a quem Ele se deu por ele, com roupa nova, com roupa limpa, querido, justificado, você foi justificado por Ele. Sabe, a palavra de justiça no original quer dizer que é a condição de estar em conformidade total com Deus. Quando a gente diz você é justiça de Deus, nós estamos dizendo: ei, você tem a condição total de estar perante ao seu Pai. Ah, mas tu não me conhece, pastor, tu não sabe quem eu sou, aquilo que eu fiz. Não me interessa, querido. Interessa aquilo que Ele fez por você. Se você reconhece Ele como seu Criador, Redentor e Salvador da sua vida, Ele já pagou o preço por todo o seu pecado. Agora Ele te coloca em frente ao Pai novamente, em frente à sua criação novamente. Amém? Porque você é justo. Você é justo. E agora eu posso me aproximar do Pai com toda a ousadia. Com toda a ousadia de justificado por Deus. Abra lá Hebreus 4:16. Hebreus 4:16, que diz assim: assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, aonde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Sabe, quando estamos na condição de justiça de Deus, a gente pode nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que ali vai ter misericórdia, sabendo que ali vai ter graça, sabendo que ali nós podemos estar quando for preciso. Por quê? Porque existe um acesso liberado através de Cristo. Sabe, querido, quando eu reconheço que sou justiça, eu vivo diferente. Eu vivo sabendo quem eu sou. E Satanás não tem mais poder sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos. Ele não tem poder, por quê? Porque eu falo para ele aquilo que eu sou. Você deve falar para ele aquilo que você é. Ei, tem alguém que morreu por mim. Tem alguém que pagou o preço por mim. Tem alguém que desceu e pisou na tua cabeça por mim. Tem alguém que tomou a chave e agora me deu vida, vida eterna. Satanás, ele vai querer mentir, ele vai querer dizer aquilo que tu foi, aquilo que as coisas que tu cometeu. Mas Jesus está dizendo: ei, eu sei aquilo que tu é e aquilo que você vai ser.
Não deixe ele mentir para você dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não tem. Não deixe ele mentir. Fale para ele. Diz, você é um derrotado. A palavra diz que ele já foi vencido. Diz, tu és um derrotado. Tu já foi vencido. E eu sou livre, porque Jesus me fez livre. Jesus me fez justiça. Jesus me fez justiça. E sabe, querido, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Abra comigo Tiago 5. Você é justo. Tiago 5,16, que diz assim: portanto, confesse seus pecados uns aos outros, e orem um pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Em outras traduções vai dizer que produz grandes efeitos. E quem é esse justo que pode orar? Somos eu, e é você. É você que foi justificado também, querido. Não é só o pastor, não é só os ministros. O mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em você. Sabe, tem muito líder que se coloca como o santo verdadeiro. Para quê? Para amarrar as ovelhas e dizer que elas dependem somente dele, somente da oração do pastor que faz efeito, somente da mão do pastor que é ungida. Não, querido. Você também foi justificado, você também foi justo, e sobre você também habita o Espírito Santo. Há uma unção, há uma graça sobre a sua vida, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E você é justo. Você não depende somente do pastor. Não, você também há um poder sobre as suas mãos, há um poder sobre a sua vida. Você não precisa ficar amarrado ao pastor, não. Você também é justo, justificado. E há uma unção sobre a sua vida. Sabe, quando alguém precisar de oração, seja ousado, e impõe as mãos e ore. Posso orar por você? Eu estou passando por isso, por essa situação, por esse problema. Deixa eu orar por você. E ore, querido. Ore com autoridade, ore com ousadia, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não deixe passar, espera aí que eu vou ligar para o meu pastor. Não. Ore você. Ore você. Você também tem essa capacidade. Vá lá em Romanos 8. Olha o que diz aqui. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Já não há mais nenhuma condenação. Já não há mais ninguém que te condene, querido, pois Ele te salvou. Portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Olha o que a palavra está dizendo. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Agora você já não é mais pecador, por quê? Porque agora o Espírito te deu vida.
E Ele levou sobre si todos os teus pecados. Ele levou sobre si todos os pecados. Agora você é justificado por Deus. Sabe quando o pastor lá, o pregador pedia: ei, levanta a mão que é pecador. Vários levantavam a mão. Mas quando você entende, compreende a palavra, é aquilo que Jesus fez por você, você vai dizer: não, eu sou justiça de Deus. E Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Quando eu estou dizendo que eu sou pecador, eu estou dizendo: a obra que tu fez na cruz, para mim não vale nada. A obra que foi feita na cruz não vale nada. Por quê? Porque eu estou dizendo: não, eu sou um pecador de fato. Não. Mas quando eu reconheço a Jesus como o meu Redentor e Salvador, eu digo: eu sou justiça de Deus. Ah, pastor, mas eu cometo pecado. Sim, você comete pecado, mas não porque quer. Sabe o que é um pecador? É aquele cara que sai de manhã todo dia para pecar. Você levanta de manhã dizendo: hoje eu vou pecar? Hã? Sabe, um padeiro, o que ele sai de manhã para fazer? O que o padeiro sai de manhã para fazer, gente? E um pintor, ele sai da manhã para quê? E um pecador, ele sai para pecar. Você não sai todo dia para pecar. Você pode ter deslizes no meio do caminho, alguém que te fechou no trânsito, algum pensamento mau. Mas aí você tem a liberdade de se achegar na palavra novamente, como diz João, dizendo: ei, filhinhos, se pequeis, vocês agora têm a oportunidade de chegar perante a Cristo e dizer perdão. A gente tem a liberdade de se chegar a Cristo, querido, e pedir perdão novamente. Por quê? Porque o preço já foi pago. E eu reconheço o preço que foi pago. Sabe, a graça não me dá liberdade para pecar. Agora quando eu reconheço, e você vai sair daqui sabendo que você é justiça, agora você reconhece o preço que Ele pagou por você. E aí o pecado vai ficar muito mais difícil de você fazer. Amém. Você é a justiça de Deus. E aquele que entende que é justo, ele ora diferente. Ele ora com ousadia. Ele ora sabendo quem ele é, buscando aquilo de fato que ele é em Cristo, solicitando a Deus aquilo que já é dele de direito, buscando em Deus aquilo que já está pronto. Sabe, você se levanta dizendo: não, peraí, eu sou justo. Porque se você ficar na sua mente toda hora que você é incapaz, que você é um pecador, que você não pode, Satanás ele vai minando a sua mente e você vai ficando cada vez mais baixinho e não conseguindo se levantar. Mas Deus quer que você se levante por dentro. Deus quer que você se levante por dentro e diga: ei, você é justiça de Deus, eu fiz isso por você. Se levanta por dentro, tenha ousadia, não tenha medo, vá em frente, viva com o propósito. Ei, viva com o propósito. Não aceite a condenação do inimigo. Não aceite aquilo que Satanás está falando para você. Ande com autoridade, sabendo quem você é. Sabe, momentos tristes vão vir problemas, vão vir situações, ei, mas sobre você há um poder na sua palavra, para aniquilar tudo aquilo que está sendo dito no mundo, para aniquilar as coisas que estão sendo ditas sobre você. Sobre você há uma autoridade, querido, sobre você há o Espírito Santo. Ei, você é justiça de Deus, e Deus chamou para você para se levantar, para ficar de pé, para fazer com que as coisas de Satanás caiam por terra. Ei, Ele chamou você para pregar as boas novas do Evangelho, e não é má, é as boas novas. Sabe, antigamente nós íamos na igreja e muitas vezes a gente era pego por aquilo que a gente fez de errado. Eu me converti porque eu tinha medo de Satanás e de ir para o inferno. Quantos aqui? Hã? Porque a gente era convertido pelo medo, querido. Mas não, você tem que ser convertido por aquilo que você é hoje. Ei, por aquilo que você é em Cristo hoje. Aquilo que você tem nele, aquilo que você pode. Ei, o inferno está muito longe. Por quê? Porque quando eu aceito a Cristo, eu tenho autoridade do Espírito Santo comigo. Amém? Para você saber quem você é. Justiça não é só o que você tem, é o que você se tornou em Cristo.
É aquilo que você se tornou em Cristo. O que você se tornou em Cristo? Você é a justiça de Deus, querido. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele fez por você. Aquilo que Ele fez por você. Vamos lá em Isaías 61:10. Eu quero acabar com esse versículo. Quero pedir para você ficar de pé. Já chamar o Ministério de Música. Isaías 61:10. Diz: eu sou revestido. Diga: eu sou revestido. Eu sou justiça de Deus. Minha culpa foi tirada. Eu estou vestido com roupas de justiça. Eu tenho autoridade. Eu sei a minha identidade. E eu sei tudo que a palavra diz que eu sou. E eu posso tudo que a palavra diz que eu posso. E eu tenho tudo que a palavra diz que eu tenho. Aleluia. Olha o que diz Isaías 61:10. É imensa minha alegria no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação, e sobre mim, e pôs sobre mim um manto de justiça. Vou ler novamente. É imensa minha alegria no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Ei, querido, Ele se fez justo por você. Ele te fez justo, querido. Ele se fez injusto para que nós fôssemos justos. Amém? E você hoje é justiça de Deus. E o que é ser justiça de Deus? Ei, havia um preço que você tinha que pagar. Havia algo que você tinha que pagar. Algo que você já estava condenado. Mas Ele veio e pagou o preço. Amém, querido? É como você abrir uma conta lá na Renner, comprar tudo que você quer, e você vai lá e fica devendo. E aí o que Jesus vai e faz? Ele vai lá e pede: qual é a conta que ele deve, que o Fábio deve? Quanto que ele está devendo? Ele vai lá e paga o preço daquilo que você está devendo. Ei, Jesus pagou o preço e te fez justiça. Para quê? Para que agora você tenha liberdade de se achegar ao Pai, sem inferioridade nenhuma, mas com ousadia, se colocando na presença do Pai e sabendo quem de fato você é, querido. Ei, você é justiça de Deus. E quando você sabe de fato aquilo que você tem, aquilo que você pode, você toma posse das bênçãos do Senhor. Ei, a palavra diz que Ele levou sobre si todas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ei, o que Ele está dizendo aqui? Que na morte na cruz, Ele está falando que levou sobre si toda a nossa enfermidade, toda a nossa doença, Ele levou sobre si. Agora eu sou curado. Por quê? Porque Ele se fez doente para que eu fosse curado. Ele está dizendo agora: o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Ei, Ele foi castigado. Por quê? Porque Ele me deu a paz que excede todo o entendimento. Há uma paz que vem dEle, querido. Há uma paz que vem somente dEle. E há uma paz para você, querido, para você tomar posse disso. Ei, a palavra diz que Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Ele se fez pobre para que eu fosse rico, para que eu vivesse em abundância. Ei, é o Senhor dizendo: ei, eu me fiz pobre para que você fosse rico. Querido, Ele te deu o melhor, e Ele tem o melhor para você. Você é a justiça de Deus. Você foi justificado por Ele. Reconheça isso e tome posse. Sabe, querido, essa palavra foi uma aula sobre justiça de Deus.
Para quê? Para que você pratique essa palavra. Porque o que a gente quer é que você saia daqui praticando a palavra. E aí, crentes fortes são aqueles que praticam a palavra. Que a palavra não é somente ouvir, mas é praticar. Você é a justiça de Deus. Amém? Você é a justiça de Deus. Então começa a tomar posse de tudo aquilo que você precisa e necessita. Começa a tomar posse através da oração. Como justiça de Deus, querido, há uma ousadia no Espírito. E você começa a tomar posse daquilo que Deus tem dito a você. Ei, Satanás não vai mais mentir sobre a sua vida. Ei, você nunca mais vai falar que é um pecador. Não, não. Você vai dizer: eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Ei, Ele levou sobre si todos os meus pecados e agora me fez justo, porque eu sou justiça de Deus. Amém? Louve ao Senhor, cante ao Senhor em nome de Jesus.